Seja bem-vindo ao canal Mestres da Resolução. E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Mestres da Resolução. Bom, aqui é o professor Foda HD e hoje estamos aqui em primeira mão para resolver o exame de Química 1 2026. Os putos aí, os jovens aí já fizeram este exame, então eu estou aqui realmente para poder resolver passo a passo. Então se você gostou, deixa lá o teu like, se inscreva no canal e não se esqueça de compartilhar um vídeo para todas aquelas pessoas que você sabe que fizeram o exame de admissão. Então como você pode ver aqui, né, temos o nome do nosso canal Mestre da Resolução MR. Então aqui nós vamos ter o nosso gabarito, exatamente, Guia de Correção de Exame 2026 Química. Aqui vamos colocar as nossas respostas. Aqui vamos colocar as nossas respostas. Se você está do outro lado, pegue um copo com água para nós poder resolver essas questões. E eu vou dizer que vou tentar resumir aqui devido ao tempo, né? Não vou detalhar passo a passo, né? Se você quer uma resolução passo a passo, é só deixar aí nos comentários. Bom, vamos começar aqui. Este ano a UEM tentou ser um pouco criativo, né? Logo o número 40 é o mundo jovem, já esperava ver cinética química. Dessa vez começou com eletroquímica, ok? Mas vamos lá aqui, vamos começar sem enrolação. Comparação dos elétrodos de uma célula voltaica formada por zinco, depois zinco 2+. Qual dos elétrodos é o ânodo? Então nós queremos saber aqui qual dos elétrodos é o ânodo. Então é bem simples, meu irmão. Aqui primeiro vamos ter que escrever essas semi-reações aqui. Eu vejo que eu tenho zinco, você deve escrever do Z2 está. Então eu tenho um zinco sólido aqui, né? E de repente esse zinco sólido passou para o quê? Para zinco 2+, né? Mais 2 elétrons, né? E aqui estamos a ver que está numa solução aquosa aqui. Aqui está no estado sólido. E também podemos ver, também temos essa outra semi-reação, que diz cobre 2+, mais 2 elétrons, passa para cobre sólido. Então aqui temos que observar quem sofre redução e quem sofre oxidação, para nós descobrir quem vai ser o cobre aí. Bom, quando eu vejo essa reação, eu vejo que estou a aumentar o NOx. Então se eu estou a aumentar o NOx, significa que é oxidação, que é o processo de aumento de NOx através de perda de elétrons. Então aqui está a acontecer oxidação, enquanto que aqui está acontecendo redução, porque eu vejo que eu estou saindo do NOx mais 2 para 0. Aqui temos 0, aqui temos 0. Então eu vejo que aqui está sofreu o processo de redução. Então, meu irmão, era só saber, né, a palavra CRAU que nós falamos aqui. Quem sofre oxidação é ânodo, quem sofre redução é o cátodo. É só olhar. Nós queremos o que aqui? Queremos qual dos elétrodos é o ânodo. Então vamos lá, esse aqui sofreu oxidação. Então significa que esse elétrodo é o nosso ânodo aqui que sofre oxidação. Enquanto que esse aqui sofreu redução, então significa o nosso cátodo. Então era só olhar aqui nas opções, né? E ver quem é o nosso ânodo. Podemos olhar que quem sofreu o processo de oxidação é o zinco. Então significa que o zinco é o nosso ânodo. Logo, a resposta correta para este número 41 é exatamente a opção A. Já estou a ver outros jovens estão a chorar. Vamos colocar nosso gabarito aqui, exatamente A. Bom, sem enrolação, vamos logo passar para o número 42. Bom, 42 era usar o mesmo princípio, né? Ainda estamos dentro da eletroquímica aqui. Temos essa parte, considera a seguinte pilha gerador de eletricidade a partir de uma reação redox espontânea entre níquel e cobre. Então, nos deu essas semi-reações aqui. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Tenho a primeira reação. A primeira reação, eu vejo que tem um níquel no estado sólido, né? E ela passou para o níquel, níquel 2+, mais 2 elétrons, ok? No estado aquoso, nesse caso. No estado aquoso. E eu vejo que tem outra semi-reação de cobre aqui. Então a segunda semi-reação tem aqui cobre, né? 2+, mais 2 elétrons, né? Esta semi-reação. Isso aqui vai dar cobre no estado sólido. Então, meu irmão, aqui era praticamente a mesma coisa, mano. Devemos identificar quem está a sofrer oxidação e quem está a sofrer redução. Daqui eu vejo que de 0 para mais 2 existe um aumento de NOx. Então significa que é um processo de oxidação, que é o aumento de NOx através de perda de elétrons. Então aqui temos um processo de oxidação, né? E aqui eu vejo que é para de mais 2 para 0. Uma redução, então sofreu o processo de redução, né? Que é a diminuição do NOx através de ganho de elétrons. Então aqui temos uma redução. Bom, sendo assim, temos que descobrir que é o nosso ânodo e cátodo. É só usar a mesma fórmula aqui. Quem sofre oxidação é ânodo, né? E quem sofre redução é o cátodo.
né? Vocês já sabem que ánodo é o polo negativo, enquanto que o cátodo é o polo positivo. Isso nas pilhas, na eletrólise isso já é diferente. Bom, então sendo assim, nós queremos saber o quê? É correto afirmar que... Vamos lá olhar para as opções aqui. Bom, olhando para as opções, temos aqui o ánodo é níquel 2 mais para cobre. Essa pessoa aqui colocou A. Exatamente, foi arrebentado aqui. Porque você deve olhar esta ordem. Você deve seguir esta ordem. Não colocar a tua ordem. Aqui está errado, porque aqui está começando de níquel 2 mais para 0. Enquanto aqui começamos de 0 para níquel 2 mais. Então logo a linha A está errado. B, o ánodo é cobre 2 mais para cobre 0. Nós estamos a ver que é para cobre 2 mais para cobre 0 é o quê? Eu não sou cátodo, não, eu não sou ánodo. A linha C, o ánodo é níquel 0 para níquel 2 mais. E se nós ver exatamente o que aconteceu aqui, logo significa a nossa opção correta é a opção C. Então podemos ir aqui no nosso gabarito e 42 colocar aqui C. Vamos para 43. Como eu já tinha dito aqui, eu vou explicar mesmo, resumindo, né, para não queimar muito tempo. Ainda há exame de biologia também, precisamos fazer guia de correção. Bom, vamos aí para número 43. Bom, no número 43 existem muitas fórmulas que você poderia aqui utilizar, né? Número 43 para descobrir, né? Aqui está a dizer o quê? Os gases são em condições típicas formadas na eletrólise de água. Que gás se forma no ánodo? Então, como nós podemos ver aqui, nós queremos saber aqui, os gases são em condições típicas formadas na eletrólise de água. Que gás forma no ánodo? Então, exatamente queremos saber. Bom, para esse processo de eletrólise de água, existem várias reações que pessoas utilizam, mas eu vou utilizar uma reação bem simples mesmo. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma molécula de água, né? Preciso fazer a eletrólise desta molécula de água. Bom, existem várias formas. Existe aquela forma que vai se liberar 4H+, mas eu não vou fazer aquela forma. Eu vou fazer uma forma mais simples, né? Então, aqui, se nós estamos a falar, nesse caso, o processo de eletrólise de água, eu posso representar aqui como H2, né? H2, vamos imaginar se for uma solução aquosa, né? Vou dizer aquosa aqui, mas 1 sobre 2 de oxigênio. Posso representar desta maneira, apesar que tem outras pessoas que representam a partir da liberação de 4H+, então depende, mas dessa maneira também vai servir. Como nós podemos ver, a equação está balanceada. Então aqui, queremos saber que gás é formado no ánodo, né? Então para saber que gás é formado no ánodo é muito simples. É só calcular o número de NOx, aqui é mais 1, então aqui vai ser menos 2. Aqui é 0, aqui é 0. Podemos ver que de mais 1 até 0 sofreu uma redução. Então aqui é o processo de redução. Enquanto aqui este NOx de oxigênio saiu nesse caso de menos 2 até 0. Estamos a ver que está a aumentar de menos 2 até 0. Então significa um processo de oxidação. Então, vamos voltar novamente do nosso grau. Quem sofre oxidação é o ánodo. Então aqui quero que eles... Que gás forma-se no ánodo? Então, claramente que vai ser o oxigênio, né? Porque quem sofre oxidação é o ánodo. Então, logo o ánodo o oxigênio vai ser o nosso ánodo. Ou seja, vai ser formado no ánodo. Então, para o número 43, vamos ficar com a opção D. Então, vamos colocar aqui no nosso gabarito 43D. Como eu já tinha dito, existem várias fórmulas de resolver aqui, mas eu prefiro esta maneira mais fácil aí. Bom, vamos lá passar para o número 44 aqui. Número 44. Não sei se você consegue observar aí do outro lado. Bom, número 4 diz, se considera a reação, né? Temos a seguinte reação, né? Que eles nos deram aqui, como nós podemos observar aqui, número 44, nos deram essa reação, né? No estado gasoso, M no estado gasoso, dando N no estado gasoso, formando aquilo que é o K. Aquilo que é o O, né? No estado gasoso aqui. Então, aqui está a dizer o quê? Quando se duplica N, a velocidade de formação de O, quadruplica. E ao duplicar a M, a concentração de M, a velocidade da reação não é afetada. A equação da velocidade nessa reação é... Meu irmão, isso aqui é muito simples, né? Para aquelas pessoas que apanham aulas comigo lá no grupo do WhatsApp, assim presencialmente, já sabem como resolver este tipo de questão. É muito simples aqui, não há nada. Bom, aqui o que nós vamos fazer é bem simples, preste atenção. Aqui nós devemos formar aquilo que é a equação de Goldberg-Wedge, né? Que diz que a velocidade, né, será igual, nesse caso, a K vezes a concentração dos reagentes. Então aqui vamos ter o M e vamos ter o N aqui. Tá a ver? Então nós queremos saber aqui, quando vamos duplicar essa concentração de N,
aí está nos falando que é a velocidade de formação do O. Essa aqui, tá vendo? A velocidade de formação deste senhor, ele vai o quê? Vai quadruplicar. Então significa o que isso aqui? Significa que este senhor está elevado a 2 aqui. Tá a ver? Por quê? Porque se eu duplicar aqui e colocar 2, vai ficar 2 elevado a 2, isso vai dar 4. Logo, a velocidade de formação desse senhor também vai ser 4. Vai o quê? Vai quadruplicar, vai ser 4. Então eu já sei que aqui, na concentração de N, deve ser quanto? Deve ser 2. Só que uma coisa interessante que eles me falaram é que e duplicar a concentração de M, a velocidade da reação não é afetada. Então, o que isso significa? Significa que a concentração deste M está elevado a 0. Porque você sabe muito bem que qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Logo, se eu duplicar esse senhor aqui, não vai ter nenhuma diferença. Porque se eu duplicar aqui, tá vendo? Se eu colocar 2, vai ficar 2 elevado a quanto? 2 elevado a 0 vai ser igual a 1. Logo, significa que a equação da velocidade não vai ser afetada, ou seja, a velocidade da reação não vai ser afetada, porque aqui é 1, ou seja, 1 vezes qualquer coisa é exatamente igual a essa qualquer coisa. Então, sendo assim, nós sabemos muito bem que M elevado a 0, isso aqui dá quanto? Dá 1, isso aqui. Então, essa velocidade, posso escrever como K, sendo igual a N elevado a 2. É a opção correta, né? Vamos colocar o nosso gabarito aqui. Então, temos aqui o nosso 44, vai ser a opção B. Bom, vamos continuar. 45. Vou tentar ser um pouco flexível aqui. Bom, 45, meu irmão, nem precisava calcular aqui, mano. Era só você olhar o estado físico, né? Desses senhores aqui. Como nós podemos ver, 45 na verdade. Este aqui está no estado sólido e este aqui está no estado sólido. Aqui também, esse está no estado gasoso. E aqui nós queremos determinar a lei da velocidade. Nós sabemos muito bem que a lei da velocidade ou a lei de Colbert-Diewald não tem nada a ver com os produtos, apenas tem a ver com o quê? Com os reagentes, ou seja, a velocidade é determinada pelo consumo, né, dos próprios reagentes e a formação dos produtos. Então aqui, olhando que esse senhor está no estado sólido, então a velocidade será igual a quê? Será igual a quê? A K, passou. Por quê? Porque esse aqui não entra. Nós sabemos que quem está no estado sólido não entra na lei da velocidade. Logo, olhando para essas opções, vamos ver que não existe nenhuma opção que tem esta fórmula aqui. Então, podemos ficar 45 exatamente E. Então, 45 aqui é E. Vamos colocar aqui o nosso gabarito, 45 E. Agora, vamos para 46. Bom, 46 é muito simples também, né? Vamos lá colocar aí 46. 46, temos aqui. Qual é o valor da constante da velocidade da reação? Então, nos der essa reação A mais B, dando, nesse caso, AB. Sabendo que quando a concentração de A, então, estamos a dizer que a concentração de A, né, e B, então, vamos colocar a concentração de B aqui, são iguais, né, a 0,05. Então, aqui temos 0,05, que é a mesma coisa, escrever 5 vezes 10 elevado a menos 2. Né? Aqui temos... E aqui vai ser molar, né? E 0,01 mol por litro. Então aqui temos 0,01, né? Que posso escrever como 1 vezes 10 elevado a menos 2 molar. Então, aqui dá zero respectivamente, nesta ordem, não é para você inverter aqui. A velocidade da reação é, então eles nos deram a velocidade da reação e falaram que é 5 vezes 10 elevado a menos 5. Então aqui ele quer que nós calculemos aqui. Qual é o valor da constante de velocidade? Então estamos a falar da reação, estamos a falar nesse caso da equação de Colbert-Diewald. Então temos aí a velocidade será igual a K vezes a concentração, nesse caso de A, né? Vezes a concentração de B. Só que neste caso eu quero este K aqui. Então, querendo este K, vou isolar aqui. K vai ser igual a velocidade sobre a concentração de A vezes a concentração de B aqui. Então é muito simples, mano. A velocidade, qual é a velocidade que ele nos deram? Foi 5 vezes 10 elevado a menos 5. Vamos colocar aqui sobre a concentração de A. Eu já representei aqui que é 5 vezes 10 elevado a menos 2 vezes a concentração de B, que nós temos aqui 1 vezes 10 elevado a menos 2. Então é só fazer esse cálculo, meu irmão. O valor da constante será igual. Aqui é só multiplicar 5 vezes 1, dá o quê? Dá 5. Então aqui vamos ficar com 5 vezes 10 elevado a menos 5 sobre 5 vezes 10 elevado a menos 4. Atenção aí. Menos 4. Agora é só dividir 5 a dividir por 5. Dá 1 isso aqui. Dá 1 vezes 10 elevado a menos 5. Este aqui quando passa para cima fica positivo. Então aqui vamos ter mais 4. Então isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a quanto? Aqui vai ser menos 1. E isso aqui é a mesma coisa, 0,1. Já está, mano. Essa aqui é a opção. Então isso aqui nós vamos encontrar na linha C. Então 46C. Vamos lá chutar aqui 46C.
Eu acredito que muitos jovens esmagaram este exame e tornou tão fácil quando cortaram a manteiga com uma faca quente. Meus jovens lá no WhatsApp estão dizendo: professor, nós matamos esse exame, então já é positivo. Bom, vamos para 47. 47, né? Acho que essa questão matou muitos jovens, mas é bem simples, vamos lá. Aqui nos deram esta reação no processo de hidrogenação do acetileno, então nos deram essa equação C2H2 mais 2H2, dando, né, C2H6. Presta bastante atenção. A concentração inicial do acetileno é de 50 mol. Então nos deram a concentração inicial desse senhor aqui, ok? Desse senhor. Eles falaram o quê? É de 50 mol. Então esse 50 mol é a concentração o quê? É a concentração inicial. Então se tem inicial, vai ter o final. Você logo deve pensar isso. Indica a velocidade da formação do etano, né? Então queremos a velocidade da formação do quê? Do etano, está aqui o etano, queremos a velocidade dele, né? 4 minutos depois, quando a concentração do acetileno, né? Quando a concentração deste for de 38, tá a ver? Então significa que eu tinha a concentração inicial e depois já estou tendo concentração final aqui, que é concentração deste senhor. Já estou tendo concentração final, né, deste senhor, que é exatamente o quê? Concentração final aqui, né? Não sei se vocês conseguem ver aí. Mas já estou a ter a concentração final desse senhor, que é exatamente a 38 mol. Então, pensa comigo, aqui está a dizer o quê? Está a dizer, nesse caso, formação do tempo 4 minutos depois. Então, se é 4 minutos depois, significa este aqui vai ser o tempo depois, que é o tempo final. Vamos ter 4 minutos aqui. Então, se aqui tem 4 minutos e é a concentração final, significa que na concentração inicial, o tempo aqui, o tempo inicial era de 0. Estás a ver? Já está, meu irmão. Então aqui já podemos determinar a velocidade deste para depois determinar a velocidade deste. Então nós sabemos que velocidade será igual ao quê? Será igual à variação, né, da concentração. Neste caso vai ser desse senhor aqui, a concentração deste senhor, sobre neste caso a variação do tempo, né? A variação do tempo. Nem podemos até colocar módulo, mas nós já sabemos isso. A concentração deste senhor aqui, queremos a variação da concentração aqui. Variação da concentração. Então, variação da concentração é sempre concentração final menos concentração inicial. Então, aqui teremos 38 menos 50. Tá vendo? 38 menos 50. Sobre variação do tempo, vamos ter tempo final que é 4 menos 0, que era tempo inicial. Então, este que nós vamos ter. Então, calculando aqui, é só nós fazer 38 menos 50 que podemos fazer. Então, eu posso fazer aqui ao lado, né? É só fazer 50 menos 38, né? Então, aqui, coloco aqui 10 menos 8, nós sabemos que dá 2. Coloco aqui. Então, 5 menos 4 dá 1. Então, vou ter 12. Então, aqui, eu vou ter 12, né? Aqui, na verdade, era menos 12. Só que já tem módulo, fica 12 a dividir por 4. Estás a ver? Então, a velocidade, né, deste senhor que nós queremos, a velocidade deste senhor, né? Deste senhor vai ser igual a quando? Vai ser 12 a dividir por 4 e nós sabemos que isso vai dar 3. Então, significa que a velocidade aqui vai dar 3 desse senhor aqui. Ok? Então, vamos ter 3 mol, né? 3 mol por minuto. Só que nós não queremos velocidade deste, nós queremos velocidade deste, mas nós sabemos, temos aquela nossa expressão que diz que a velocidade, né, deste C2 que nós queremos, H6, sobre o seu coeficiente estequiométrico que é 1, vai ser igual a quê? Vai ser igual à velocidade, né, de C2, H2, sobre o seu coeficiente estequiométrico, que nesse caso é 1 também. Então posso usar isso, eu poderia fazer é igual a mais a concentração deste sobre 2, mas eu não vou queimar muito tempo. Então aqui, como nós podemos ver, aqui estão dizendo que então se é dividido por 1, tudo isso aqui é dividido por 1. Logo significa a velocidade deste senhor é a mesma que a velocidade deste senhor. Logo, posso afirmar que a velocidade que eu quero deste senhor, a velocidade, nesse caso de C2, H6, aqui eles são C, é igual a 3 mol por minuto. Vai ser igual a 3 mol por minuto. E isso eu vou encontrar na opção C, 47C. Bom, agora vamos para o número 48. Bem simples, né? Nos deram esta reação aqui, eu nem preciso escrever. Acho que está bem visível, né? Quem não consegue ver do outro lado é só ver, mano. Aqui eu nem preciso escrever isso, porque o que elas queriam era a constante de equilíbrio para este processo. Mano, a constante de equilíbrio não vai mudar. Aqui era só escrever K, será igual a quê? Será igual à concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Só que preste atenção que aqui, quem está no estado sólido não entra. Então temos o ferro aqui no estado sólido e o cobre no estado sólido. Então esse não vai entrar. Então aqui a resposta seria concentração de F2 mais
sobre a concentração de cobre 2 mais no estado aquoso. Então, a fórmula mesmo, ou a constante de equilíbrio, seria desta maneira. E isso nós vamos encontrar aqui a opção. Vamos encontrar a opção C, o que significa que 48, nesse caso, é C. Isso aqui. 48, vamos ter C. Agora vamos resolver aquilo que é o número 49. Bom, 49, eu vi que muitos jovens estavam a reclamar com este número. Falaram, ei, professor, este número aqui nos bateu, mano. Aqui, mano, era só usar aquela lei de Dalton que eu ensinei a algumas pessoas lá, né, que têm aulas presenciais comigo, né? Então, temos essa equação. Então, vamos colocar a equação 2NO2 no estado gasoso, né? N2O4. Bom, então aqui estamos dizendo que quando o equilíbrio é alcançado, a pressão é 2 atm. Estás a ver? Então significa que a pressão total neste caso é 2 atm. E 50% de NO2 em volume. O valor da constante de equilíbrio em pressão parcial Kp deve ser. Bom, aqui você deve entender uma coisa. Você deve entender aquilo que é a lei de Dalton que nós vamos usar para resolver esta questão. O que a lei de Dalton diz? A lei de Dalton diz assim: é uma mistura de gases. A pressão total é a soma das pressões parciais de cada gás. Então, olhando para esta fórmula, eu também posso usar isto olhando para aquilo que são os gases, né? Vamos imaginar que eu tenho um recipiente aqui, né? Este recipiente, e neste recipiente eu tenho esses gases aqui. Está a entender, né? Eu tenho esses gases, né? Tenho NO2, né? N2O4. Vamos imaginar que eles têm uma determinada pressões parciais. Coisa, para eu ter a pressão parcial desses, é claro que a pressão parcial total daqui vai ser igual à pressão parcial de NO2 mais pressão parcial de N2O4. Se tivesse outro gás, eu ia adicionar. Mas outra coisa também que você deve saber, vamos imaginar que esse recipiente tem um determinado volume. Se eu tiver 50%, né, do volume ocupado por este recipiente, então eu te pergunto, qual seria o volume que este senhor também vai ocupar? É claro que vai também ser o quê? Vai ser também 50%. O que significa se eu calcular o volume deste senhor mais volume deste outro senhor, eu vou ter o quê? Vou ter 100%. Então era um dos conhecimentos que você deveria ter aqui. Então, aqui eles nos falaram, né? Tipo, a pressão é de 2 atm e 50% de NO2. Meu irmão, o que significa esse 50% de NO2? Meu irmão, isso nada mais, nada menos que a fração molar que nós temos. Então, se a fração molar de NO2 é 50%, significa que a fração molar de N2O4 também vai ser 50%. Então, você já tem, nesse caso, a fração molar. Então, representa-se XI, né? Para, vamos lá, representa XI para quê? Para NO2 é igual a quanto? É igual a 50%. Só que esse 50%, eu compreendo 50%, é a mesma coisa, é 50 dividir por 100. Eu corto a 0, 10 entra quantas vezes no 5, não entra 0. Vou acrescentar 0. 10 entra quantas vezes no 50, vai entrar 5 vezes. Então fica 0,5. Então eu já tenho o quê? Já tenho um volume, né? Mas nesse caso, esse volume, vamos considerar como fração molar de acordo com a lei de Dalton, né? É por isso que eu disse, eu não vou entrar em detalhe, porque poderia falar muita coisa. Então se aqui é 0,5, é claro, né? Que a fração molar, né, de quem? Deste outro senhor aqui, de N2O4, também vai ser igual a 50%, como eu expliquei aqui. Então também vai ser 0,5. Então eu já tenho o quê? Já tenho fração molar deste e este. Então vamos lá colocar os dados que nós temos até agora. Então quais são os dados? Bom, os dados, né, temos de X1 que representa a nossa fração molar. Então a fração molar de NO2 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0,5. Enquanto que a fração molar, neste caso de N2O4, também vai ser igual a 0,5. E aqui vamos ver que a pressão total, como nos deu a questão, né? A pressão total aqui é igual a quanto? 2 atm. Então, o que nós queremos aqui é exatamente calcular a pressão parcial de cada gás. Então, queremos calcular a pressão parcial, né, de esses I aqui. Então, qual é? Para nós colocar naquela fórmula, né, a pressão parcial. Então, de acordo com a lei de Dalton, temos uma fórmula que nós vamos usar, né, que diz que a pressão parcial que eu quero será igual sempre à fração molar de um determinado gás vezes aquilo que é a pressão total. Está a ver? Vezes a pressão total. Nesse caso aqui, vamos imaginar que eu quero pressão, né? Pressão parcial de NO2. Então, pressão parcial de NO2, eu estou representando com o parente direto como concentração, mas você poderia representar assim, né? Tanto faz, o que nós queremos ver o resultado. Então, a pressão parcial de NO2 será igual a XI. Alguém me pergunta, como vou calcular XI? Na verdade, já calculamos, XI está aqui.
Mas se você quer outra fórmula de calcular xixi, vou te dar aqui. A forma de calcular a fração molar sempre será igual ao quê? Será igual, nesse caso, a percentagem do gás, né, que você vai ter, né, do gás, a dividir por 100, que é exatamente isso que nós fizemos, né? Então você vai pegar 50, que é a pressão, que é o quê? Que é a percentagem do gás, e vai dividir por 100. É exatamente isso que nós fizemos. Então, olhando para aqui eu vou ter xi para este aqui, que é dióxido de nitrogênio, vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a menos 1, é a mesma coisa, 0,5, vezes a pressão total que ele nos gera é 2 atm. Então, multiplicando isso aqui, 5 vezes 10, vai dar 5 vezes 2, vai dar 10, e 10 vezes 10 elevado a menos 1, isso aqui vai dar 1, tá a ver? E agora eu posso calcular a minha pressão, né, parcial, nesse caso, de N2O4, que aqui já podemos ver que também vai ser o mesmo resultado. Então fica 5 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 2, também vai dar 1, tá a ver, né? E para poder te comprovar que isso está certo, vamos usar a lei de Dalton. O que diz a lei de Dalton? Diz que a pressão total no sistema, né, é uma mistura de gases. A pressão total é a soma das pressões parciais de cada gás. Então olha só, se eu somar aqui este 1 e este 1, 1 mais 1 vai dar quanto? Vai dar o quê? Vai dar 2. E 2 ATM, se escreve a letra minúscula, né? 2 ATM, é exatamente esse aqui que ele nos dera. Logo, que está certo. Só que ainda não terminamos. Por quê? Porque nós queremos o quê? O que eles querem? Quer KP. Então, para determinar KP, nós já sabemos. Vamos dizer o quê? KP será igual a concentração. Aliás, não concentração. KP será igual a pressão parcial dos produtos sobre a pressão parcial dos reagentes. Então, aqui vamos ter pressão parcial de N2O4 sobre pressão parcial de o quê? De NO2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 2. Então, nesse caso, aqui é igual a 1, aqui também é igual a 1. 1 elevado a 2 dá 1. Então, 1 a dividir por 1, isso dá 1. Mano, a opção correta é exatamente 1, meu irmão. Então, aqui podemos ver que este número, né, 49, a opção é E. Então, 49 é E. Vamos colocar aqui no nosso gabarito. Muitos jovens morreram esta questão. Se você arrebentou esta questão e esmagou, tornou tão fácil quando cortar a manteiga com uma faca quente, deixa lá aí nos comentários. Então aqui claramente vamos ter E. Bom, eu poderia explicar muita coisa, só que é para estou tentar ser rápido, né? Para não queimar muito tempo aqui. Bom, agora vamos passar nesse caso para que número agora? Agora já vamos pensar para o número 50. Número 50, acredito que todo jovem esmagou isso aí. Bom, vou representar essa equação. Temos 2NO, né, no estado gasoso, mais O2, né, no estado gasoso. Isso aqui dando o quê? Vamos colocar aqui essas setas, né? Dando, nesse caso, 2NO2. Ok, a equação já está balanceada. Presta atenção, porque aqui temos a variação de entalpia que é menor que zero. Nós sabemos se a variação de entalpia é menor que zero, significa que a reação direta é exotérmica. Então, significa que essa reação direta vai ser exotérmica. Então, se essa é exotérmica, é claro que essa outra vai ser endotérmica, ok? Então, o que nós queremos aqui? Nós queremos o quê? Qual pode aumentar a quantidade de O2? Então queremos que aumente a quantidade de O2. Esse lado eu tenho direito, esse lado eu tenho esquerdo. Então significa para aumentar o O2, tenho que deslocar para o lado esquerdo. Então vamos lá. Adição de NO no sistema. Mano, quando eu adicionar NO, esse lado, nós queremos o sistema se deslocar para este lado aqui. Então, se eu vou adicionar NO, significa que vou aumentar a concentração deste que vai deslocar para a direita. Está errado. B. Aumento da temperatura. Nós sabemos que sempre que nós aumentamos a temperatura, desloca para o sentido endo. E qual é o sentido do endo? É exatamente este sentido. Logo, a opção correta é B, mano. 50, B. 50 é B. Bom, eu poderia analisar cada opção, né? Porque outras estão erradas, mas estão erradas. Você pode analisar sozinho lá em casa. Porque, pá, o tempo, né? Não quero para esse vídeo ser muito longo. Mas, ok. É essa a opção mesmo. Agora, vamos passar para 51. Aqui é muito simples, meu irmão, muito simples, sabe? Essa questão mesmo é banana isso aqui, não há nada aqui, ok? É para guanaguanas, é para guanaguanas. Vamos lá. De acordo com a teoria de ácido e Brose de Lore afirma aqui, mano, nós sabemos muito bem, de acordo com a Brose de Lore diz o quê? Diz que ácido para ele é toda aquela espécie, né, que vai liberar H+, né? E ácido para ele, quando que base é toda aquela espécie que libera OH-. Então, meu irmão, aqui o único que podemos pegar é só pegar o ácido clorídrico, né? Ácido clorídrico é uma solução aquosa, né? Então, o que vai acontecer? Vai se liberar H+, mais cloro menos. Então, a única opção aqui é exatamente a opção D, mano. O ácido clorídrico libera H+ em solução aquosa. Exatamente, está aqui. Ácido clorídrico libera H+, está aqui, meu irmão. Outra coisa está errado. O amoníaco é uma espécie ácida. Está errado. Essas substâncias amônicas, eles tendem a ser básicas nesse caso. O GOH, meu irmão, o resto aqui nem
Nem tem mesmo uma, vamos dizer o que, um sentido. A opção é D aqui. 51 é exatamente D. Não vou queimar muito tempo aqui. Então aqui vamos colocar 51 D. Vamos passar para 52. Bom, eu aqui eu acredito que 52, muitos jovens morreram aqui. 52, muitos jovens morreram aqui. Aqui, muitos jovens morreram aqui, 52. Bom, 52 nos deram essa reação, como nós podemos ver aqui, né? Você acha que dá para ver? Ok? Nos deram essa reação NH3 mais H2O, dando nesse caso aquilo que é NH4 mais OH-, né? Os pares de ácido e base são, mano, primeiro você deve ver o que aconteceu, mano. Se eu tinha NH3, ele passou a ser NH4, mas, né? Significa o quê? Significa que esta água cedeu um H mais para esse. Então, quem cede H mais, nós sabemos que isso é ácido, né? Enquanto quem recebe uma base, ok? Este lado, para voltar para este lado, porque essa aqui é uma reação reversível. Então, significa para voltar, é claro que este NH4 deve ceder um H aqui para esse senhor. Logo, este vai ficar como ácido e quem recebe H é base. Então, meu irmão, nós queremos os pares aqui, ácido-base. Então, se eu olhar para este lado, só que aqui tem uma coisa que você é uma regra que você deve seguir, mas depois eu vou falar. Aqui era só olhar quem é base desse lado e quem é ácido desse lado, e você vai igualar esses senhores. Mas ok, uma vez ele quer os pares de ácido e base. Começou com a palavra ácido e base. Então é uma coisa que você deve saber, você sempre deve seguir a ordem, né? Então aqui começou ácido e base. Não significa se esse é ácido, eu tenho que pegar base, esse é o outro lado. Se esse aqui é base, eu tenho que pegar ácido desse lado. Então aqui eu vejo que tenho ácido e tenho base. Então eu vou colocar aqui N e H4, né? Mais barra aqui vou colocar base NH3, ok? E aqui também coloca duas barras, né? Aqui também o que eu vejo? Eu vejo tenho ácido aqui que é água, né? Ácido que é água e base do outro lado tenho o quê? Tenho OH-. Muitas pessoas vão me criticar este número porque eu acredito que muitos jovens o que eles fizeram? Eles pegaram aqui, né? Base e ácido, eles fizeram assim NH3, depois barra, depois fizeram NH e NH4, depois duas barras, né? E pegaram a água, né? E uma barra aqui e pegaram nesse caso OH. E se realmente você olhar para aqui, acredito que tem uma opção que vem isso aqui. Eu acredito que está aqui atrás, deixa eu ver. Que é exatamente esta opção. Vamos ter esta aqui. É a opção E, tá vendo? Seria E aqui, como você pode ver. Mas onde que esses jovens falharam? Eles falharam uma lei, né, de UPAG, né? Aqui, mano, você deve seguir UPAG. Eu fiz dessa maneira, mas o que UPAG ele diz? UPAG ele diz que, epa, você sempre deve começar com aquele que tem maior número de inox visível naquela maneira. Por exemplo, esse aqui, começar sempre que tem carga maior. Por exemplo, aqui é mais um aqui. Nesse caso aqui nem tenho carga, nesse caso, mas eu poderia calcular no que então. Mas aí o UPAG ele sempre recomenda você organizar desta maneira, tá a ver, né? Começar sempre aquele que tem uma carga maior, né? Por exemplo, aqui temos uma carga negativa, enquanto aqui se eu calcular aqui, eu vejo que é para o NOx, ou seja, começar com aquele que tem maior número de NOx, então aqui claramente vai ter o maior número de NOx em relação a esta parte. Sempre deve seguir esta ordem, começar aqui com este mais positivo, né? Aqui também começar o mais positivo e depois o negativo. Então esta ordem, de acordo com a UPAG, né? Eu poderia explicar em detalhe porque que eles adotaram esta ordem, mas não temos tempo, né? Muito tempo. Então 52 é exatamente a opção A. Mas se tiver uma insistência aí, né? Vou gravar um vídeo a explicar passo a passo. Aqui eu estou só falando de uma forma bem arrebentada mesmo, bem esmagada, porque não há tempo. Vamos passar para a questão 53. Bom, passando para a questão 53, podemos ver que considera que a concentração, nos dera essa concentração de hidrogênio, eles queriam o valor de pH. Então, meu irmão, isso é muito simples. Só que aqui já bugou muitos jovens aqui. Porque se você for olhar comigo, se eu passar esta vírgula aqui, né? Aqui, presta atenção. Se eu passar aqui, não sei se está bem visível aí na câmera. Acredito que agora está bem visível. Olha, se eu for passar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui fica 1 vezes 10 elevado a menos 7. Então, calculando o pH é igual a 7. Só que se você olhar na opção, não tem a opção correta, mano. Então, significa para este número aqui não vai ter a opção correta. 53 não tem opção correta. Não tem opção correta. Mas, se for para arriscar, eu arriscaria a linha C, né? Porque vai estar próximo de 7. Então, se for para arriscar, seria C. Mas não tem opção correta. Mas se for para arriscar, poderia arriscar C. Agora vamos passar para 54.
Bom, olhando aquilo que é o 54, é muito simples aqui, não há nada aqui. 54, bom, 54, vamos começar com dados. Né? Tenho dados aqui, né? Então, dados nos deram a concentração do sumo de limão, né? Puro. Então, concentração 1 aqui, vamos ter, neste caso, 1 vezes 10 elevado a menos 3 molar. Né? Qual é o pH, né? De uma bebida preparada através da mistura de 20 ml. Então, fica volume 1 é igual a, igual a 20 ml de sumo de limão e água suficiente para completar 200 ml. Então, 200 ml vai ser o volume 2, que vai ser 200, né, ml. Então, aqui nós queremos o quê? Queremos a concentração 2 para achar o pH, né? Queremos pH, mas para achar o pH, primeiro tem que saber qual é a concentração 2. Eu poderia mostrar esta mistura, mas não há tempo. Nós sabemos muito bem que a concentração 1 vezes volume 1 será igual à concentração 2 vezes volume 2. Quero a concentração 2, então a concentração 2 será igual à concentração 1 vezes volume 1 sobre volume 2. Já era, mano, a questão. Porque concentração 1 nos dera que é 1 vezes 10 elevado a menos 3 vezes volume 1, que é 20 ml. Eu poderia converter em litro, mas aqui tem mililitro, o resultado vai ser o mesmo. Volume 2, eu coloco 200 aqui. Bom, eu posso cortar esse 0 com este 0 aqui. Pá! E esse 2 eu vou escrever como se fosse... Vou eliminar este 0 e vou escrever como se fosse 10 elevado a 1, porque ainda continua sendo 20. Eu vou cancelar este 2 com este outro 2 aqui. Então aqui eu vou ter o quê? Vou ter, neste caso, 1 vezes 10 elevado a 1, que é 10, né? Vou dividir 1 por 1, dá 1 vezes 10 elevado a quando? A menos 3. Essa aqui, quando passa para cima, fica negativo, então fica menos 1. Então significa que a concentração 2 será igual a 10 elevado a quando? A menos 4 aqui, como você pode ver, né? Você poderia calcular da sua maneira, tanto é dar o mesmo resultado. Então, queremos o pH. Nós sabemos se temos 10 elevado a menos 4, o pH é 4. Eu não vou colocar aquela fórmula aí para... Epa, você já sabe disso. Então, aqui, 54, a opção é exatamente B. 54, vamos colocar aqui a opção B. Bom, olhando neste caso para 55, vai ser muito moleza, né? É só usar a mesma fórmula que nós usamos aí. Vamos tirar dados, acredito que dá para ver aí 55, né? Então aqui dados, né, nos deram 50 centímetros ao cubo, né? Apesar que teve menos 3, mas acho que era para ser mais 3, ok? 50 centímetros ao cubo, né? Então esse aqui é o volume 1 aqui. Então esse volume 1 corresponde nesse caso a 50, é a mesma coisa, dizer 50 mililitros isso aí. É uma solução, né, de hidróxido de sódio, que é uma base forte, nos deram a concentração dele, a concentração 1, que equivale a 0,3, que eu posso representar como 3 vezes 10 elevado a menos 1, né? São diluídos em água até completar o volume. Então temos o volume 2 que foi completado, né? Que é exatamente o volume 2, que é exatamente 150 ml. Já tenho 150 ml. Então aqui eles querem o quê? Querem qual é o valor de pH, né? Quer o valor de pH. Mas eu sei muito bem que isso é uma base. Estamos a tratar do quê? Estamos a tratar de hidróxido de sódio, é uma base. Então primeiro eu tenho que calcular pOH, depois só calcular pH desta maneira. Então sendo assim, vamos usar aquela mesma forma. A concentração 1 vezes volume 1 será igual a concentração 2 vezes volume 2. Então, concentração 2, primeiro eu tenho que achar a concentração 2 aqui para calcular pH. Então, será igual a que? Concentração 1 vezes volume 1 vezes volume 2. Você já sabe isso, mano. Concentração 1. E temos aqui 3 vezes 10 elevado a menos 1 vezes volume 1, que é igual a 50, né? Sobre... E aqui volume 2, né? Que é 50, 150. 150, tá ok. Coloco aqui 150, corto esse 0 aqui. Ok, aqui o que eu vou fazer? Aqui restou 5, aqui ainda tenho 3 vezes 10 elevado a menos 1 vezes aqui 5. Só que eu sei que 15 posso escrever como 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15, então eu posso cortar esse 3 com esse 3, 5 com esse 5. Então aqui, praticamente a concentração 2 vai ser igual a 10 elevado a menos 1. Calculando o pOH, isso aqui nós sabemos vai ser igual a 1. E sabendo que pH mais pOH é igual a 14. Então, se eu quero pH vai ser igual a quando? Vai ser igual a 14 menos pH, pOH que é 1. Então, o pH aqui dessa solução vai ser igual a 3. Matamos. Então, olhando para aqui, para essas opções, tem muitos jovens que morreram logo aqui 1 e foram colocar 1 aí. Acredito que tem essa opção. Muitos colocaram B, mas meu irmão, aqui é exatamente E. Então, 55, E. Vamos colocar o nosso gabarito. Agora vamos passar para o número 56. Vamos lá ver o 56. Se você está a gostar aí, deixa lá teu like aí. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, né? E deixa aí nos comentários. Será que você conseguiu esmagar este exame e torná-lo tão fácil quando cortar a manteiga com uma faca quente? Se você acertou a maioria das questões até agora, comenta aí, prove. Esmaguei, mano, este exame. Deixa aí no comentário aí. Bom,
Agora vamos passar para 56. Ok? 56, até preciso ilustrar aqui um pouco, né? Preciso ilustrar um pouco. 56, porque é interessante. Ok. Diluiu-se 150 ml de uma solução. Então vamos imaginar que tem um recipiente aqui, né? Tem uma determinada solução, né? E essa solução aqui, como a questão diz, né? 56, que essa solução aqui em 56 diz o quê? 150 ml. Então o volume é de 150 ml. Então vou colocar aqui 150 ml, né? E me deram também a concentração aqui, né? 56, que é 0,2 molar de HCl. Então eu tenho aqui cerca de 0,2 a concentração, né? Então, com 130 ml de água, tá sabendo? Então, com 130 ml de água, então significa eu adicionei aqui, né? Nesse caso, 130 ml de água. Então, eu adicionei 130 ml de água, ok? Então, a nova concentração da solução será... Então, queremos saber qual vai ser a nova concentração aqui. Então, é bem simples aqui. Primeira coisa, vamos ter que calcular a concentração inicial, né? A concentração inicial, na verdade, já nos deram. Então, é 0,2. Volume, primeiro, né? Volume 1 é 150 ml. Você concorda, né? Que se eu adicionar uma quantidade de água aqui, né? Que corresponde a esse 130 ml, como a questão diz... É claro, né? Aqui me desculpa. Aqui é 350 aqui. Temos 350 aqui. É 350 ml que foi adicionar. Você concorda que se eu adicionar esse 350 ml, vou passar a ter um novo volume e também vou passar a ter uma nova concentração. Ok? Então aqui o que eu devo achar na verdade é volume final aqui. Que esse volume final vai ser igual a volume 1 mais o volume da água que eu acrescentei aqui. Porque eu acrescentei água. Então significa que vou ter esse volume inicial que é 150. Então o volume inicial vai ser igual a 150 mais volume, né? Volume da água que eu acrescentei. Qual foi o volume de água? Foi exatamente 350, como diz a questão. Então aqui é só adicionar isso, né? Temos aqui 350, né? Mais 150, aqui é 0, aqui dá 10, 0 vai 1, 3, 4, 5, dá 500. Então significa que vamos ter 500, né? Mililitro como volume final aqui. Então nós queremos saber qual vai ser a concentração 2. Já está, meu irmão, era converter essa cena só. Aqui vamos lá. Usamos aquela mesma fórmula, daqui vou usar direito, concentração 2 será igual a quê? Concentração 1 vezes volume 1 sobre volume 2. Então aqui sendo, concentração 1 é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 1 vezes volume 1, que é, ok, eu posso dizer esse é, ok, vamos dizer 50, né? 150, né? Eu queria escrever de outra maneira, mas posso deixar assim. Aqui temos 5, 0, 0, corta este, né? Ok, agora o que eu vou fazer? É muito simples. Eu posso, nesse caso, dividir, né? 50 dividido por 15. Mas, ok, vou usar uma outra fórmula mais interessante. Vou multiplicar 2 por 15. Então, 2 por 15, isso aqui vai dar 30, né? Então, vou ter 30, né? Vezes 10 elevado a menos 1. Ok? Aqui, 2 vezes 15, né? Então, aqui vou ter, nesse caso, 50. Ok. Eu posso cortar este 0, né? Com este 0 aqui. Ok? Então, sendo assim, eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 vezes 10 elevado a menos 1 vezes, neste caso, o 50 aí. Então, eu posso multiplicar isso aqui por 2, isso também por 2, né? Multiplica aqui por 2, aqui multiplica por 2. Por que eu estou fazendo dessa maneira? Para me facilitar. Porque aqui vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 1. E se eu multiplicar por 2, aqui vai dar 10. Tá a ver, né? Então, aqui é só fazer. Este aqui passa para esse lado, porque aqui é positivo, né? Então, fica 6 vezes 10. Esse aqui, quando passa esse lado, fica negativo, porque aqui é positivo. Então, fica menos 1, menos 1. Então, aqui vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 2, que é igual a dizer 0,06. Então, vamos procurar o número que tem esta opção. E, indo, né, para nosso exame, nós vamos encontrar 0,06. 0,06, 50, na questão 56 é exatamente a opção C. Então, o que quer dizer 56 é exatamente a opção C. Vamos colocar aqui no nosso gabarito. 56, opção C. Agora vamos passar para, neste caso, 57. Bom, passando para 57, acredito que esse espaço aqui vai dar para resolver. O que diz? Numa solução, né, acho que dá para ver, numa solução de NH3 temos um equilíbrio, seguinte concentração. Então, nos deram aqui, né, temos neste caso aqui, como pode ver, temos esta concentração aqui, né, que é exatamente, vamos colocar dados aqui. Temos a concentração, neste caso, de NH4 mais é igual a quanto? É igual a 0,006,
Eu posso representar 1, 2, 3. Posso representar como 6 vezes 10 elevado a menos 3. E também tenho a concentração de OH menos, como eles falaram aí. Também posso representar como sendo 6 vezes 10 elevado a menos 3. E também nos deram a concentração de NH3, né, que eu também posso representar. Aí é 2 mol, né? É 2 mols, ok? Nos deram 2. Então, indica a constante de basicidade de NH3. Então, aqui, rolou uma reação aqui. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Mas o que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos o quê? Tínhamos, neste caso, o NH3, né? Uma solução aquosa, né? Vai reagir com água. E aqui vai se liberar alguma coisa. Aqui vai sair o hidrogênio, vem para aqui. Então, fica NH4 mais aqui, já que sai um hidrogênio, fica OH menos aqui. Então, queremos constante de basicidade, ou seja, queremos KB. Então, KB será igual à concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Então, aqui vai ser a concentração de NH4 mais vezes a concentração de OH menos sobre a concentração do quê? A concentração de NH3, ok? Já que tem, nesse caso, o mesmo coeficiente deste documento não precisa elevar, né? Então aqui KB será igual, então aqui calculando KB será igual à concentração de NH4 nos deram que 6 vezes 10 elevado a menos 3 vezes a concentração de OH também nos deram que quando? Que 6 vezes 10 elevado a menos 3 e a concentração desse senhor também nos deram que 2. Então aqui, claro que KB vai ser igual a 6 vezes 6 dá 36. Então eu tenho 36 vezes 10 elevado a quanto? A menos 9 aqui. Aliás, a menos 6. Isso aqui é dividir por 2. Dividindo isso por 2 é muito simples, né? Eu digo o quê? Eu digo que 2 entra quantas vezes no 3? Entra uma vez e resta 1. Então essa 1 vou acrescentar aqui. Estás a ver, né? Então, sempre que você vai fazer isso, você vai fazer agora que é para 16 a dividir por 2. Então 16 a dividir por 2, é claro que isso vai dar quanto? Vai dar 8. Então fica 18 vezes 10 elevado a menos 6. E você poderia calcular da sua maneira, sempre vai dar o mesmo resultado. Aqui eu posso deslocar a vírgula uma vez, né? Então quando eu desloco uma vez, fica 1,8 vezes 10 elevado a quanto? A menos 5. E isso nós vamos encontrar aqui a opção. Opção A. Então vamos lá aqui no nosso número 57. Opção A. Agora vamos passar para o número 58. Bom, 58 parece interessante, né? Mas vamos lá. 58, a solubilidade de S de hidróxido de magnésio. Então vou representar aqui, acho que está dá para ver, né? Aí. Então a solubilidade de hidróxido de magnésio, né? Eles nos deram MgOH2. Então era só dissociar essa cena aqui, vai ficar Mg2 mais, né? Mais OH menos. Só que precisa balancear, uma vez que tem 2, coloca 2 aqui, ok? Então essa questão é muito simples, pá. Indica o produto de solubilidade KPS, né, a essa temperatura. Nós queremos KPS aqui. Então, se eles já nos deram, estás a ver, a solubilidade do hidróxido de magnésio a 18 graus é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 4. Eles já nos deram, ou seja, nos deram o nosso S, que é igual a quando? A 10 elevado a menos 4. Então, meu irmão, aqui era só calcular. Aqui nós sabemos sempre vai ser igual a S, aqui também vai ser igual a S. Só que aqui tem 2, eu vou colocar 2. E KPS será igual a quando? Será igual à concentração, neste caso, do OH elevado a 2 vezes a concentração, neste caso, do Mg, né? 2 mais. Nós sabemos que esse aqui não vai entrar, né? Porque vai estar no estado sólido, né? Então aqui teremos o KPS, né? Será igual a concentração de OH é 2S. Então vou colocar 2S, tudo isso elevado aqui, elevado a esse 2 aqui, vezes. Aqui a concentração de Mg é igual a S, então aqui S. Então aqui KPS será igual a quanto? Será igual a 2, ok, 2 ao quadrado vai dar 4. S ao quadrado vai dar S ao quadrado, então aqui vou ter S ao quadrado, né, vezes, aqui 4 vezes o S. Então isso aqui é a mesma coisa, dizer o quê? Dizer S ao quadrado vezes S vai dar S ao cubo vezes 4. Então aqui vou ter KPS será igual a quanto? Será igual a 4S ao cubo. Só que eles já me falaram, né, que o S é igual a 10 elevado a menos 4. Então vou colocar aqui KPS será igual a 4 vezes S está aqui, então vou colocar 10 elevado a menos 4 elevado a 3. Então aqui será igual a 4 vezes, aqui temos 1 elevado a 3 dá 1, então vamos ter 1 vezes, e aqui 10, aqui é só multiplicar, menos 4 vezes 3 vai dar menos 12,
Ok? Então, 4 multiplicado com esse senhor que nós vamos ter aqui, teremos 4 vezes 10 elevado a menos 12. Esta aqui vai ser a nossa opção. Olhando aqui, né, nessa alternativa, e vamos ver que isso aqui vai estar mesmo na alternativa D, ou seja, 58D. Vamos lá para 59. Bom, olhando para 59, né? Vou ter que procurar uma folha em branco mesmo aqui. Porque aqui, muitos jovens acreditam que morreram aqui. Mas é muito simples, né? Bom, esse tipo de questão eu costumo dar uma sede. Tem uma fórmula aí que eu costumo dar para meus alunos. Mas você pode fazer com outra fórmula que vão dar o mesmo resultado, né? O produto de solubilidade, né? Do esse aqui ainda nos deram o produto de solubilidade. Não vou colocar dados aqui. Ok, o produto de solubilidade, significa já falar de KPS, né? Nos deram que é igual a 2 vezes 10 elevado a quanto? A menos 9. Calcula a solubilidade deste sal numa solução de íons, né? Temos esses íons de concentração 0,1 mol. Então, nos deram a concentração. Então, aqui, coloca 0,1 molar. Você consegue ver, né? Que, claramente que aqui, o que você vai ter que fazer é muito simples. Você vai ter que usar esta fórmula aqui, né? Acredito que muitas pessoas não conhecem essa fórmula, mas o livro que eu uso, mano, tem várias fórmulas. Eu costumo ensinar para aquelas pessoas que nem estão a se preparar, né, para aulas, nas aulas presenciais, né? Então, se você é um dos estudantes que quer se preparar comigo, é só deixar nos comentários. Aqui vamos usar essa fórmula que diz que S será igual a quê? Será igual a KPS sobre a concentração elevada ao seu coeficiente estequiométrico, que pode ser P. Então, aqui calculando S, né, porque aqui eles querem para nós calcular a solubilidade. Então, aqui a solubilidade vai ser igual a KPS, que é 2 vezes 10 elevado a menos 9. Sobre a concentração nos deram que é 1 vezes 10, né, elevado a menos 1, ou 0,1. Então é simples, aqui vai ficar 2 vezes 10 elevado, passa esse lado, fica nesse caso positivo. Então aqui mais 1, logo fica elevado a menos 8. Já está. Aqui é exatamente número quanto isso aí? Vai ser número 59, vai ser a opção A. Muito simples. Você pode usar aquela maneira de apresentar reações. Só que, meu irmão, no exame você não vai ter tempo para essas todas as brincadeiras. Então, 59A. Você deve ter alguns macetes, algumas fórmulas já especiais, mano. Ok, vamos lá arrebentar, né? Número 60 aí, mano. Bom, 60 nem precisa mesmo de muito rascunho, né? Posso até resolver aqui. Era só para determinar o NOx, né? De SO4 2-. Era para determinar o NOx de USS. Então é muito simples. Você sabe muito bem que o NOx de oxigênio é menos 2. Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar X. Então fica X. O NOx de oxigênio é menos 2. Então fica 4 vezes menos 2. Isso dá menos 8. Então dá menos 8. Que deve ser igual ao quê? A carga aqui. Deve ser igual a carga. Atenção. Deve ser igual a menos 2. Então aqui o X vai ser igual a menos 2 mais 8. Então o X vai ser igual a 1. Vai ser igual a 6. Já está, mano. Então isso aqui exatamente 60 é C. Então vamos colocar um gabarito. 60C. Bom, agora vamos para o número 61. Nem estamos a correr atrás do tempo aí, meu irmão. Bom, 61, meu irmão, aqui 61 eu nem vou precisar calcular muita coisa. Eu sempre costumo dar truque, né, para os meus estudantes aí para resolver. Esse tipo de questão eu não vou precisar calcular o NOx de cada um aqui. Sempre, esse tipo de questão, o que você deve fazer é muito simples. Você deve olhar todas as reações e na maioria das vezes sempre vai existir um senhor aqui, tá vendo? Por exemplo aqui, se você ver esse senhor, ele está com 0 e aqui ele está com menos 1. Então se ele saiu de menos 1 e foi para 0, significa que sofreu um processo de oxidação aqui, tá a ver, né? Outras opções já não importa, mano, porque se você até pode tentar calcular, mas o número de NOx sempre vai ser igual. Então o objetivo é sempre procurar onde vê uma substância simples, porque se é substância simples, esse lado não era uma substância simples, tá a ver? Logo vai haver uma variação de NOx. Então é uma dica que você pode utilizar, né? Mas tem aqueles jovens que estão reclamando: nada, professor, será que realmente essa equação aí vai ter variação de NOx? Ok, deixa eu calcular, só que eu não vou pegar outras opções, nada. Não posso queimar tempo com esse tipo de questão aqui, né? Temos química orgânica à nossa espera lá. Então, aqui você poderia calcular, né? Temos aí PCl5, né? Dando nesse caso PCl3 é mais cloro 2. Então, mano, aqui NOx é menos 1. Então, se é menos 1, 5 vezes menos 1, dá menos 5. Então, aqui NOx é mais 5. E aqui temos menos 1, 3 vezes menos 3. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Então, menos 3. Aqui preciso de mais 3. Olha só, aqui dá 0. Daqui para aqui, vemos que variou. Sofreu redução. Daqui para aqui, vemos que aumentou. Sofreu oxidação. Logo, é uma reação redox essa aqui. Eu só queria
comprovar aí, mas epa, não era necessário. Então 61E. Aqui vamos colocar aí. Agora vamos passar para... Agora vamos passar. Agora vamos passar para 62. Agora aqui devemos só determinar o número de nonx. Eles já determinaram alguns nonx para nós, mas aqui eu posso determinar esse nonx desse aqui vai ser mais 6. Por que eu sei disso? Porque 2 vezes 6 dá o quê? Dá 12. E nonx de oxigênio é o quê? É menos 2. Então só multiplicar 7 vezes menos 2 é menos 14. Então 12 menos 14 dá menos 2. Está aqui esse menos 2, essa carga aqui. Porque nós sabemos que a somatória desses noxes deve ser igual à sua carga. Então aqui temos mais 6. Então eu posso ver que... daqui, né, até aqui sofreu uma redução aqui. Uma redução. E daqui até aqui sofreu um aumento, sofreu uma oxidação. Ok? Sofreu uma oxidação. Ok? Então vamos analisar já as opções aí. Outra coisa, nós sabemos bem que quem sofre redução é agente oxidante e quem sofre oxidação é agente redutor. Então, se nós for analisar, este senhor sofreu redução, então quem sofre redução é agente oxidante. Mas quem sofre redução, será que perde ou ganha elétrons? É claro que quem sofre redução, ele ganha elétrons. Então a linha A está errada, porque está a dizer que perde elétrons. Não, quem sofre redução, ele ganha elétrons. Então a opção C está a dizer que este senhor é agente oxidante, porque ganha elétrons. Exatamente, quem sofre redução é diminuição de nonx através de ganho de elétrons. Então este aqui ganha elétrons. E já que está a sofrer redução, é agente oxidante. Nossa resposta para 62 é exatamente C. Ah, professor, você está a despachar maninho, não poderia fazer passo por passo. Epá, eu até poderia fazer, só que, meu irmão, não há tempo. Se você quer para eu fazer em detalhes, deixa aí nos comentários. Vamos lá para 63. Vamos lá para 63. Vamos lá para 63. 63 aqui, vamos ter que balancear aqui. Vamos ter que balancear aí, mas ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos essa equação, né? H2S mais BR2 mais água, né? E transformando aquilo que é H2SO4 mais HBr. Vamos lá, aqui nós queremos saber o quê? A soma total dos coeficientes mínimos inteiros das espécies químicas envolvidas após o balanceamento da equação. Então, eu tenho que balancear essa equação, depois eu somar os coeficientes, ver vai dar quanto. Agora é muito simples balancear isso aqui, né? Ok. Primeiro você vai ter que calcular o NOx de cada um, né? Então aqui temos NOx mais 1, então isso aqui é 2, então aqui fica menos 2. Aqui temos NOx 0, substância alimentar, aqui temos NOx mais 1, então aqui menos 2. Aqui eu tenho NOx mais 1, então aqui tenho NOx menos 2. Então 4 vezes menos 2 é menos 8. Se eu já tenho 2 aqui, então falta 6. Aqui temos já mais 1, esse vai ser menos 1. E aqui eu tenho que ver quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. Bom, podemos olhar para o BR, né? Podemos olhar para o BR, que daqui até aqui ele sofreu uma redução. Então temos aí redução. Agora, se eu olhar, né, para enxofre, daqui para aqui, ele sofreu uma oxidação. Ok? Sofreu uma oxidação. Qual é o próximo passo, professor? Mano, o próximo passo você deve ver qual foi a variação aqui. Variação sempre você vai pegar o maior número menos o menor número. De NOx, né? Então aqui temos menos 1, fica menos 1, né? Aliás, aqui vamos pegar o 0, porque é o maior número. Então fica 0, que é o maior número, menos o menor número é quando? É menos 1. Então coloca aqui menos 1. Então aqui vai ser menos dá mais. Então fica 1. Tá vendo? Aqui também vamos fazer a mesma coisa. Oxidação, pegar o maior número menos o menor número. Temos 6, então fica 6 menos o menor número é quando? É menos 2 aqui. Então aqui fica menos dá mais. Então fica 6 mais 2 dá 8. Então temos 8 aqui. Então, meu irmão, qual vai ser o próximo passo? O número de variação de quem sofreu redução vai ser o coeficiente daquele que sofreu oxidação. Enquanto que o número de variação de quem sofreu oxidação vai ser o coeficiente daquele que sofreu redução. Ah, professor, você está falando muito sério, não estou a entender isso. Ok, passo a passo, vamos lá. Aqui o que você vai fazer aqui? Volta a escrever a equação, né? H2S mais aqui BR2 mais aqui a água, né? E dando o quê? Dando H2SO4 mais aqui HBr. Então, como eu estava a dizer, este aqui sofreu redução. Então significa que este 1 eu vou usar para quem sofreu oxidação. Quem sofreu oxidação? Este senhor. Então significa que vou colocar 1.
Não sei se você está a entender. Vou colocar 1 e esse também vou colocar 1, né? Porque saiu daqui até aqui. Agora este 8 é de quem sofreu oxidação. Agora tenho que colocar este 8 para quem sofreu redução. Então aqui eu tenho que colocar 8. Eu sei que aqui se eu colocar 8, fica 8 vezes 2, vai dar quanto? 16. Eu tenho que colocar 4. 4 vezes 2 dá 8. Está a entender, né? Ok. Depois nós sabemos muito bem que se este está sofrendo, nesse caso, este aqui sofreu redução até aqui. Não fica aqui, também tenho que colocar quanto? Também tenho que colocar 8. Então eu coloco aqui 8. Ah, professor, será que a equação já está balanceada? Claro que vamos ter que fazer ainda alguns ajustes aqui, né? Agora vamos balancear de uma forma simples, né? Por quê? Porque eu vejo que esse lado eu tenho 8 hidrogênios, mais 2. Tenho 10. E esse lado eu tenho esse 2, mas esse 2 dá quanto? Dá 4. Então 4 ainda falta. Então se eu colocar aqui 4, fica 4 vezes 2 dá 8, mas esse 2 vai dar 10. Então se fica aqui, eu vou ter que colocar 4. Ah, professor, será que a equação está balanceada? Claro, meu irmão, agora está balanceada. Vamos conferir. Tenho um enxofre nesse lado. Esse lado também tem um enxofre. Tenho 8 hidrogênio mais 2, tenho 10. Tenho 4 vezes 2, que é 8, mais 2, tenho 10. 4 vezes 2, que dá 8Br. E aqui também tenho 8Br. Então, e olhando para o número de oxigênio, tenho 4 vezes 1, que dá 4. Tenho 4 oxigênio nos reagentes. E aqui tenho 4. Então, significa que a equação está balanceada. Então, agora é só nós somar. Vamos somar este 1, mais este 4, mais este 4, né? Mais este 1, mais este 8. Então, 4 mais 4 dá 8. 8 mais 1, 9. Mais esse é um 10. Mais 8, 18. Então, aqui vamos ter 18. Então, era só para fazer isso. Ah, professor Mori, se você morreu esta questão, deixa nos comentários. Fala, ei, mano, eu morri, mano. Então, vamos lá, 63. 63 vai ser a opção C. Então, vamos colocar aqui 63, né, no nosso gabarito. 63 vai ser C. Agora vamos para 64. Vamos lá para 64 aqui. Ok? Bom, 64, 64, 64, 64. E aqui acho que gerou problemas aqui para alguns estudantes. Ah, mano, 64 não é nada, né? Na definição básica de oxidação e redução. Oxidação é... Ah, meu irmão, nós sabemos muito bem que oxidação e redução são processos que andam sempre juntos. Ou seja, não existe oxidação sem redução, nem redução sem oxidação. Assim como não existe eu sem você e nem você sem eu. Porque vocês são meus inscritos, mano. Eu amo vocês. Então deixa lá teu coração aí, se você está a gostar, né, dessa resolução aí. Então aqui era só para definir, mano. Na definição básica, oxidação e redução. Oxidação é o quê? Oxidação é aumento de núcleos através de perda de eletrões. Então a única opção que tinha isso, 64 é D. Não vamos queimar tempo aqui, né? 64D. Então aqui é 64D. Agora vamos resolver aquilo que é 65. Bom, olhando para aquilo que é 65, né? Acredito que aqui gerou um pequeno problema, né, para alguns jovens, mas é muito simples. Aqui temos 5, né? 2 mais e mais 2 elétrons, né? Que passa, nesse caso, para zinco sólido. Então, se eu olhar daqui para aqui, eu vejo que aqui houve uma diminuição de NOx, o que significa sofreu redução. Ok? Sofreu redução. Só que o que ele queria aqui? Está a dizer, o zinco metálico, eu queria este zinco metálico aqui. O que aconteceu com ele? Então, meu irmão, aqui esse zinco aqui está sofrendo, aqui nos gera apenas uma equação. Então, nesse tipo de questão, se ele quer isso, o que você vai fazer? Um truque que nós podemos usar, apesar que poderíamos usar várias reações, mas para não queimar tempo, você só inverte isso aqui. Então, se eu inverter, vai ter zinco, né? E vai ser zinco, né? Zinco, 2 mais 2 elétrons. Então, aqui já esse zinco, daqui para aqui, já está sofrendo o quê? Já está sofrendo, nesse caso, oxidação. Ou seja, está a aumentar o número de NOx. Então, o que estava a dizer isso aí? O zinco metálico é, quem sofre oxidação é agente redutor. E nesse zinco metálico, se nós inverter, ele está sofrendo oxidação, o que significa é agente redutor. Este truque você poderia usar, eu poderia reagir com várias coisas, mas para não queimar tempo, você pode usar esse truque. Então, número 65, vamos dizer que a opção é exatamente B. Então, vamos colocar B. Bom, agora vamos para 66 aqui. Bom, olhando para 66, é o último número, mano. É o último número, né, antes de entrar na química orgânica. Vamos lá, mano. Interpretação do potencial total da célula eletroquímica. Se duas semi-reações ou semicélulas são conectadas e o potencial da célula total é positivo, isso indica que, meu irmão, nós estamos a falar de pilhas aqui, né? Nós sabemos que quando estamos a falar de pilhas,
né? Quando estamos a falar de pilhas, se nós calcular o potencial e ele for maior que zero, significa o quê? Significa que a reação é o quê? É espontânea, né? E nós sabemos muito bem que quando falamos de pilhas, reações são espontâneas, porque vamos utilizar uma determinada reação química para produzir uma determinada quantidade de energia. Eu poderia aqui desenhar aquelas células, mas não é necessário. E nós sabemos que isso aqui é nas pilhas. Só que já sabemos que na eletrólise, essa aqui, né? Ou seja, este potencial sempre é menor que zero, né? Isso que significa que a reação é não espontânea. É não espontânea. O que significa que nós devemos forçar a reação a ocorrer. Por isso, a eletrólise, nós vamos o quê? Vamos usar uma determinada fonte de energia para criar uma determinada reação. Enquanto na pilha é utilizar uma determinada reação para produzir uma determinada quantidade de energia. Então nós sabemos que a eletrólise, né? Quando nesse caso esse potencial é menor, né? Que zero significa negativo, não é espontâneo. Então era só saber isso, mano. Estamos a dizer o quê? Então, aqui a questão está a dizer o quê? Está a dizer se o potencial da célula total é positivo. Indica o quê? Indica que é para estar aqui. Se é positivo, significa maior que zero, significa que é positivo. Significa que a reação é espontânea. O que significa para 66 é E. Então, aqui para a questão número 66 é E. Já tem outros jovens aí, já estão a chorar, né? Ei, professor, aqui, para quem fez biologia, né, e química, eu já disse, pelo menos você deve bater um 17. Mas do jeito que eu estou vendo que este exame está muito fácil, né? Acredito que muitos jovens bateram, então eu já estou com dúvidas. Será que realmente quem bater 17 vai passar mesmo para a medicina em geral? Porque essa questão está muito simples, né? Você deve orar para o teste ser difícil. Porque se está simples, significa que muitas pessoas vão bater, mano. Estás a ver, né? Inclusive, vocês devem ficar atualizados neste canal, porque aqui eu vou gravar tudo o que vai acontecer até os exames terminar. Brevemente vamos ter o exame da Unilukungo, também vai ter a resolução aqui. Depois de assistir esse vídeo, vai no meu canal aqui também que vai ter a resolução de biologia, também vou postar. E depois dos resultados sair, este canal vai estar a mostrar a falar, né, o que é repescagem, né, as notas de cada curso, quais foram as notas necessárias para poder admitir. Inclusive, se você quer ser repescado, você deve assistir este vídeo de análise das notas, né, para você saber se aquela nota que você teve, será que vai ser possível ser repescado para um determinado curso ou não? Então, é ficar ligado aqui, eu vou estar com vocês até você entrar na faculdade, meu irmão. Então, vamos estar a trabalhar junto. Bom, nós estávamos num pequeno intervalo, né? Porque vamos entrar na questão número 67, que é exatamente química orgânica. Então, meu irmão, senhores e senhoras, seja bem-vindo à química orgânica. Vamos lá. Bom, na química orgânica começaram logo aí com a nomenclatura e o PAG. Então eu acredito que essa estrutura atrapalhou muitos jovens, né? Do jeito que eles colocaram. Mas, meu irmão, era só você colocar da forma simples, né? Você ia representar aqui, eu vou representar de outra forma isso aqui. Seria CH3 traço CH, vou representar daquela forma que você habituou a ver, né? CH3, depois aqui temos o que? Temos CH, aqui temos CH3, ok? E depois aqui eu vou ter um traço, né? Assim, então representei daquela maneira que você conhece, né? Agora queremos nomear isso aqui. Nós estamos a ver, estamos esperando um aldeído, né? Então estamos esperando, neste caso, um aldeído. Bom, o que vamos fazer? Na nomenclatura, primeiro é encontrar a cadeia principal, né? Que neste caso será esta mesmo, né? Que deve conter a função. Então, nomear a partir da extremidade mais próxima da função. Então aqui vamos nomear, né? Deixa eu usar uma caneta um pouco leve aqui. Então vamos nomear aqui, será 1, né? Então aqui vai ser 2, aqui vai ser 3, aqui vai ser 4. Então eu vejo aqui no 2, né? E no 3 tem uma ramificação. Então eu coloco 2,3 dimetil, já que é aldeído, mas é quando? É 4 carbono. Então 4 carbono sabemos é o quê? Met, et, prop, but. Então nós sabemos que se for 4 é but. Então eu vou colocar but. Quais são as ligações simples? Então an. Só que a terminação de aldeído é ao, então butanal. Então esta deverá ser a nomenclatura deste composto aqui, ok? Vamos pegar também esse outro composto aqui, né? Esse cicloalcano aqui, está aqui, né? E aqui temos ver, tem uma dupla ligação, uma acetona aí. Aqui tem o CH3, né? E aqui tem o que? Tem o CH2. E aqui tem o que? CH3. Vou representar da forma que você consegue ver. Bom, então aqui o que nós vamos fazer? Vamos nomear a partir da extremidade mais próxima, né? Da função. Então vamos falar a função acetona. Então aqui temos 1, aqui 2, aqui 3. Ok? Temos uma acetona. Então você vai me dizer
Temos 2 e 3, só que aqui devemos considerar aquilo que é o quê? Aquilo que é a nomenclatura em ordem alfabética, né? Vamos começar com 3. Então, no 3 temos o quê? Temos 3 etil, né? Tenho ramificação etil, 3 etil, 2 tenho metil, então fica 2 metil, né? Mas já que estamos a falar de um ciclo, né? É um ciclo, né? Um ciclo que tem quantos carbono? Que tem 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ciclo pent, né? Pent tem ligações aqui simples, né? Porque essa ligação aqui não está entre os carbonos, está fora. Então, pent, an e terminação ona, né? Ona. Já que é uma cetona. Então, ficamos 3 etil, 2 metil, ciclo, penta, nona. Ah, professor, isso está em que opção? Mano, está exatamente na opção A. Então, 67, A. Vou colocar 67 aqui, A. Bom, agora vamos passar, neste caso, para o número 68. Bom, passando para o número 68 aqui, vamos ter que fazer uma reação aqui. Bom, aqui estamos a dizer que a reação entre o vinagre ácido acético, né? Estamos a falar de vinagre ácido acético, que é este senhor aqui, né? Que este senhor, que eu poderia representar assim, né? Você representar este aqui, ácido acético, né? Poderia representar assim, mas ok, vamos deixar assim mesmo. Tenho ácido acético, mas, né? Álcool etílico. Então, vou representar desta maneira aqui, né? Álcool etílico. MET8, então temos álcool etílico. Então, em meio ácido, obter-se o que nós vamos obter mesmo se eu reagir, né? Esse gás ácido acético, o famoso vinagre, com quem? Com o álcool etílico. O que nós vamos obter? É só nós fazer a própria reação, mano. Então, o que eu vou fazer? Sempre vamos retirar o grupo OH, né, do ácido. Isso foi comprovado laboratorialmente. Vamos retirar. Então, aqui vai sair em forma de o quê? Em forma de água aqui. Então, se eu retirar aqui, claro, aqui vou ter CH3. Presta atenção. Vou ter esse carbono ligado a este dupla, né? Esse aqui tem uma dupla ligação escondida aqui. Então, fica uma valência. Este lado tira esse hidrogênio, então esse oxigênio vai se ligar aqui. Está a ver? Este é o oxigênio que falta. Porque aqui estou a ligar. Estou a retirar água. Vamos fazer uma desidratação. Então, aqui vou ter CH2 e aqui CH3. E libera uma quantidade do quê? Uma quantidade de água. Então, a questão é perguntar o que você formou depois de fazer essa reação. Mano, é muito simples. Nós sabemos que para dar nomenclatura, né? Neste caso, as cetonas, temos que encontrar a cadeia principal. E aqui a cadeia principal, isso tudo se divide a partir desse oxigênio. Ou seja, a partir desse oxigênio, para esse lado tem uma coisa e desse lado tem uma outra coisa. Então, esse lado aqui é a cadeia principal, né? Porque sempre é aquele mesmo que tem o grupo funcional. Então, temos o quê? Temos MET8. Então, esta região aqui, vamos dizer o quê? Vai ser igual a quando? Vai ser igual a MET8 etanoato. Então, vamos dizer que vai ser etanoato. Esta parte aqui. Etanoato de o quê? MET8 etila. Então, de etila. Tá vendo? Etanoato de etila. Etanoato de etila. Então, é exatamente isso. Eu não vou colocar aquela forma para dar nomenclatura. Isso aí é tempo, isso aí. Epa, 68 opção B. Nós vamos colocar aqui no 68 opção B. Agora vamos passar para 69. Bom, aqui está a dizer, epa, o nylon é um polímero amplamente usado na indústria têxtil. Quimicamente pode afirmar que o nylon é... Nós queremos saber, esse nylon é o quê? Bom, aqui o bom é que eles nos deram nylon, está aqui, né? Nós estamos a falar de plástico, nós sabemos que plásticos são polímeros, que são formados por vários monômeros. E eles nos deram isso aqui, que é uma pequena parte dele, do próprio nylon, não é todo completo, porque teria muitos monômeros aqui. Eu também não vou representar tudo isso, eu só quero te mostrar uma coisa. Aqui tenho HN, traço, dupla ligação, aqui também, depois tem isso tudo aqui. Mano, nem precisava mais olhar para outra coisa, mano. Você só deveria olhar esta função, isso aqui. Porque esse aqui é o monômero. Eu vou juntar esses vários grupos para formar o quê? Para formar, esquece, um nylon. Então, isso aqui é o grupo o quê? É o grupo cetonense? Claro que não. É grupo esterese? Claro que não. É amida? Sim, é amida. Então, já que eu estou a unir vários grupos de amida, como podemos ver aqui, então vai ficar poliamida. Então, opção C. Então, número 69, opção C. Agora vamos para o número 70. Número 70. Ah, mano, para o número 70, quem falhou também aqui? Qual é a ideia mesmo?
Mano, número 70 era só saber contar carbonos, você saber contar hidrogênios, você saber contar oxigênio e você saber contar nitrogênio numa molécula. Só. Se você saber fazer isso, você já matou, você não sabe contar. Vamos contar aqui carbono. Conta comigo o carbono aqui. Presta bastante atenção aí. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então significa que eu já vi que carbono tenho quanto? Tenho 10. Então eu venho aqui e coloco carbono 10. Agora falta contar o hidrogênio também. Conta comigo aqui. Tenho 3 mais 2, vou ter quanto? Vou ter 5 mais 3, já tenho 8. Mais esse 8. Aqui 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Só com saber contar. Então significa que temos 21 hidrogênios. E aqui temos quantos oxigênio? Temos esse oxigênio só que está aqui. Então significa que temos um oxigênio. Posso colocar um ou não. E nitrogênio. Tenho quantos nitrogênio? Tenho esse só nitrogênio que está aqui. Esse. Então significa a fórmula fica assim mesmo. Né? Então, olhando aqui, eu poderia até embelezar, né? Colocar C10H21, assim, é a mesma coisa, né? Então é só olhar que opção que tinha isso aqui. E se nós for a ver nas opções, a única opção que tinha isso é exatamente D. O que significa que 70 é D. Vamos colocar aqui no gabarito. Falta 10 questões. Deixa aí nos comentários até agora. Qual é a nota que você tem? Já esmagou quando até agora? Agora vamos passar para 71, hein? Bom, passando nesse caso para 71, presta atenção aqui. Era só desenhar esta molécula de uma outra forma, né? É que se desenhar assim, muitos alunos se atrapalham. Mas aqui era CH3, traço, CH2, traço, CH2, traço, né? E temos isso aqui. Isso aqui é a primeira molécula aqui. Depois vou desenhar também a segunda molécula, né? Temos CH3, depois CH3 aqui. E aqui tenho o quê? Tenho isso aqui. Meu irmão, aqui ele está dizendo que entre os compostos mostrados abaixo existe isomeria, ou seja, já existe isomeria, não precisa você calcular para ver se existe ou não, a questão já te diz existe isomeria. Só que quando eu olho, eu vejo, tem uma cadeia que está normal e tem uma cadeia ramificada, aqui tem uma ramificação, o que significa que, o tipo de isomeria é isomeria de cadeia, né? Porque tem cadeia normal e cadeia ramificada. Será que eu posso dizer posição? Claro que não, porque se fazer a posição ou vai ser a posição do grupo funcional, ou vai ser a posição da ramificação, ou vai ser a posição da estruturação. Então aqui eu vejo que não tem nenhuma ramificação. Também posso dizer, isomeria, nesse caso de função, aqui nem tem essa opção, de dizer isomeria de função. Então, meu irmão, a única opção mesmo aqui é isomeria de cadeia, ou seja, 71 é C. Então, no número 71, é exatamente isomeria de cadeia. Então, aqui já coloquei, né, 71 exatamente C. Né? A câmera tinha cortado um pouco aqui devido à qualidade da imagem, mas 71 exatamente C. Agora vamos passar para 72. Bom, 72 diz o seguinte: na indústria, o eteno é utilizado como matéria-prima para a produção de etanol por meio de hidratação catalítica. Que tipo de reação está associada nessa transformação? Mano, é muito simples, mano. O eteno é este aqui, esse senhor aqui. Estás a ver? O eteno. Então, ele sofre o quê? Sofre uma hidratação catalítica. Atenção aí, hidratação. Significa que estamos a acrescentar água. Eu posso representar a água desta maneira. Então, significa que vou obter alguma coisa aqui. Então, presta bastante atenção. Aqui nós estamos a tratar de uma reação de adição, né? Porque eu estou a adicionar água aqui. Só sabendo isso, nem preciso mostrar o que vai se formar, né? Mas vamos lá, o que diz a segunda regra de Markov-Nikol? Diz, na reação de adição, o hidrogênio será acrescentado no carbono, né? No carbono mais hidrogenado. Só que aqui, quando eu olho, todos têm a mesma quantidade de hidrogênio. Então eu posso acrescentar, por exemplo, esse aqui. Vou ter que quebrar essa ligação aqui. Fica CH3, né? Aqui fica CH2 e aqui se liga com OH. Então estamos a dizer o quê? Aqui a produção do etanol. Se eu ver aqui tem um etanol. Está aqui, a reação já diz etanol. Então que tipo de reação? É adição, porque eu estou a adicionar água. Então 72, opção B. Agora vamos passar para a questão 73. 73, acho que muitos jovens morreram aqui. Mas vou representar essa cadeia toda de uma forma que você vai conseguir visualizar. É que você deve ser esperto, né? Por exemplo, aqui eu vejo que tenho aqui nesse caso CH3, né? Tem CH3
Depois tenho o quê? Tenho CH. E aqui está a cair uma ramificação CH2, CH3, né? Aqui, acredito que já dá para ver, né? Esqueça isso aqui, ok? Presta atenção aqui. Temos depois aqui CH2, né? E aqui também tenho CH2. Atenção, aqui tenho um carbono. Depois aqui tenho um CH3. Aqui tenho uma dupla ligação. Tenho este senhor. E aqui vou ter o quê? Vou ter CH2, né? CH2. E aqui tenho um CH3, né? Vou representar dessa maneira, já não há espaço lá em cima. E aqui temos o quê? Temos CH2 e aqui CH3. Então, nós queremos nomear esta cadeia. Qual é a primeira regra? É para encontrar a cadeia mais longa, né? Estou a ver que tem uma insaturação. Então, significa que essa cadeia deve conter esta dupla ligação, nesse caso. Então, sendo assim, como é que eu vou fazer? É bem simples. Encontrar a cadeia principal. Eu tenho aqui 1, 2. Muitas jovens fizeram assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Considera essa cadeia principal. Mano, nesse tipo de questão, você vê logo no final. Por exemplo, aqui temos o quê? Temos octeno. Aqui temos octeno. Aqui temos noneno. Então, se eles estão colocando uma ninguém eno, então, noneno. Então, significa pode ter uma cadeia que tem 9. Vamos já ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estás a ver essa cadeia? A nossa cadeia principal é esta aqui. A cadeia principal é esta aqui. Esta aqui é a nossa cadeia principal, todas. Acredito que já dar bem para ver, né? Deixa eu representar como outra cor, mas é exatamente esta aqui, né? A cadeia principal que nós queremos. Essa aqui. Esta é a nossa cadeia principal. Já fiz bagunça aqui, né? Mas ok, vamos lá. Nomear a partir da extremidade mais próxima, né, da insaturação. 1, 2, 3, chegar à insaturação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda é muito longe. Vou nomear a partir deste lado. Ainda aqui vai ser 1. Ok, vou nomear aqui 1. Aqui vai ser 2. Aqui vai ser 3. Aqui vai ser 4. Aqui vai ser 5. Aqui vai ser 6. Aqui vai ser 7. Aqui vai ser 8. Aqui vai ser 9. Este lado, né? Eu acredito que já dá para ver, mas é só seguir isso que estou a fazer. Depois vamos ter que ver as ramificações. Ok, então aqui presta atenção. Eu vejo que no 3 eu tenho uma ramificação etílica aqui. Então logo vou começar, né? Vou dizer o quê? Vou dizer para 3 tenho etil. 3 etil. Ok? Depois, no 4 e no 7, eu estou a ver que tenho metil. Então vou dizer o quê? Vou dizer 4,7. Já que são 2 metil, fica dimetil. Tem quantos carbonos? Vimos que é 9, né? Então é non, né? Non. Qual é a posição da dupla ligação? Está na posição 3. Então vou colocar non 3. Já que estamos a falar de 1 ao seno, a terminação é eno. Então eu vou colocar o seno. Você também poderia escrever dimetil noneno 3. Seria a mesma coisa. Então a opção que tem isso é exatamente a opção B. Então vamos lá no rascunho, né? Não no rascunho, no nosso gabarito 73B. Nós temos 73, aqui vai ser B. Agora vamos passar para aquilo que é 74, né? Falta poucos números aqui, aguenta lá, meu jovem. Beba água aí e vamos aqui continuar. Bom, agora vamos para este... Opa, acabei por sujar o exame, né? Essa tinta que eu usei, mas não importa, nem porque está visível algumas coisas, mas ok. Aqui aconteceu uma reação, né? Que é essa aqui. Eles querem saber, né, o produto que é este aqui, porque aqui a reação que aconteceu, temos este ciclo aqui, ciclo alceno, que reagiu com o ácido clorídrico e formou isso aqui. Queremos o nome disso aqui, meu irmão. Então olha só, você sempre vai nomear a partir daqui, né, onde tem o cloro aqui. Então aqui vai ser 1 aqui. Então o que você está vendo? Você está vendo no carbono número 1, tem cloro e tem o quê? Tem metano. Então fica 1 cloro, 1 metil, ciclo hexano. Por quê? Porque tem 6 carbonos. Então esse seria o nome. 74 é exatamente a opção C. Então 74 aqui, vamos colocar a opção C. Agora vamos passar para 75. Bom, agora vamos resolver o número 75. Bom, número 75 diz que o ácido benzoico é um ácido aromático. A neutralização do ácido benzoico com hidróxido de sódio forma... Então, meu irmão, para você resolver esta questão, primeiro você deve saber quem é exatamente o ácido benzoico. Bom, sendo assim, vou representar aqui o ácido benzoico. Então, temos aqui o ácido benzoico, né? Vamos representar desta maneira, né? Então, aqui está o nosso ácido benzoico. Ok? Então, aqui está a dizer o quê? Está a dizer que a neutralização do ácido benzoico com hidróxido de sódio. Então, vou ter que fazer uma reação de neutralização com hidróxido de sódio. Então, aqui, o que nós vamos formar? É isso que nós queremos saber aqui. Então, preste bastante atenção, né? Que aqui eu vou retirar este grupo OH, né?
com este H, né? E isso vai formar água. Então aqui significa vai se liberar uma determinada quantidade de água aqui. Então é claro que aqui vai se formar, né, esta espécie aqui. Preste atenção. Aqui vamos ter este carbono ligado, né, a este oxigênio. Só que aqui eu retirei um hidrogênio, né? Claro que eu poderia retirar o grupo H com esse H aqui, mas vou fazer desta maneira para ser mais fácil, né? Então aqui resta um grupo O aqui. Então vou colocar este O aqui. E este O é claro que vai se ligar com este Na que está aqui. Então aqui vamos ter Na e aqui vai se liberar uma molécula, neste caso, de água. Então este senhor, queremos saber qual é o nome deste senhor. E o nome deste senhor nada mais nada menos que o benzoato de sódio. Então, número 75 é exatamente a opção A. Então, vamos colocar aqui 75 é exatamente A. Bom, vamos passar agora para 76. Bom, 76, quantos grupos funcionais dos ésteres apresenta este fármaco? Nós temos este fármaco aqui, queremos saber quantos grupos funcionais de ésteres são apresentados. Não, meu irmão, não sabemos que a função éster é exatamente este senhor aqui. Temos este senhor, né? Este aqui é a função éster, esse aqui, ok? Então você não vai confundir a função éster com este senhor aqui, né? Não vai confundir com este senhor aqui, ok? Temos este senhor, né, que eu posso representar desta maneira. Temos a falar exatamente do ácido carboxílico. Então aqui, você era só olhar nesta alternativa aqui, né? Era só olhar aqui, presta bastante atenção. Aqui, se for olhar, eu tenho um éster aqui nesta parte. Eu acredito que já dá bem para ver aí na questão. Se eu olhar esta parte, eu vejo que eu tenho um éster aqui, esta parte. Mas se eu olhar esta parte, eu tenho um ácido carboxílico. Então significa apenas tenho um grupo, né? Éster, apenas tenho um grupo funcional éster. Então, esta é a opção. Sendo assim, 76 é exatamente a linha A. Tenho apenas um único grupo funcional. Então aqui vamos colocar A. Bom, agora vamos passar para 77. Bom, pessoal, aqui aconteceu um imprevisto. Eu estava aqui a explicar 78 e 77 e eu não consegui perceber que o meu telefone cortou. Então aqui eu tenho que explicar de novo, porque o meu telefone não estava a gravar. Vamos lá. 77. Então, meu irmão, aqui você deve prestar bastante atenção numa coisa aqui. Temos esse primeiro composto aqui. Eu vou representar aqui, né, para você ver bem. Temos uma dupla ligação aqui, né? Aqui tem um CH3. E aqui também tenho o quê? Tenho CH3, aqui tenho CH3 e aqui também tenho CH3. Então aqui realmente esse exercício está a falar sobre isomeria geométrica, né? Isomeria cis-trans. Só que a minha questão é, será que esta molécula realmente obedece a todas as regras de isomeria cis-trans? É claro que não, mano. Por quê? Porque esse radical eu posso representar como R1, aqui R2, aqui R3, aqui R4. E nós sabemos a regra, né, para que um composto seja considerado cis-trans, ou para um composto tenha isomeria geométrico, devemos garantir que o R1 deve ser diferente de R2 e o R3 deve ser diferente do R4. Mas se eu observar aqui, eu vejo que o R1 e o R2 são iguais, o R3 e o R4 também são iguais. Logo, este composto não obedece à isomeria cis-trans. Então está errado isso. Agora vamos passar para as alternativas. Aqui diz 1 e 2 são isomerias cis-trans. Está errado, né? Porque 1 nem tem essa isomeria. C está a dizer, apresenta-se como isomeria cis. Esse aqui nem tem essa isomeria. Vimos aqui, está errado. E ambos são alcenos terminais. Isso nem faz sentido. D, ambos são também isomeria de cadeia. Claro que não, isso aqui é isomeria cis-trans. Mas para este composto. Agora é só observar o composto 2, né? Se nós for a observar aqui, né? Vou puxar aqui para você ver. Aqui podemos realmente observar que o R1, esse R1 é diferente do R2, né, que é hidrogênio, e o R3 é diferente do R4. Então logo aqui nesse segundo composto realmente existe uma isomeria, né, do tipo cis-trans. Agora vamos lá. A única opção correta é exatamente B, que diz que 2 apresenta-se como isômero trans. Exatamente, aqui podemos ver que este CH3 e esse CH3 se encontram em planos diferentes. Logo significa que é uma isomeria trans. Ou seja, se eles estivessem no mesmo plano, na parte superior ou na parte inferior, seria isomeria cis, né? Mas aqui é isomeria trans. Então a nossa opção 77 é exatamente a opção B. E no nosso gabarito, eu coloquei aqui B, como vocês podem ver, né? Uma vez eu disse, já estava a gravar, não sabia que o vídeo aí tinha cortado, mas ok. Vamos lá passar para o número 78, o produto da hidratação do propino E. Então queremos saber qual é o produto, né? Quando nós vamos hidratar, nesse caso, o propino. Então é muito simples, mano. Na verdade aqui tinha um caso especial que você deveria saber, meu irmão. Então temos aqui o propino, vou representar aqui o propino. Bom, o propino eu posso representar da seguinte maneira. Temos aqui CH3, né? É uma ligação C, tripla ligação, depois aqui CH. Então, hidratação significa vou acrescentar água. Então, água posso representar desta maneira aqui. Então, aqui, de acordo com a segunda lei de
adição de Markovnikov diz que o hidrogênio será adicionado num carbono mais hidrogenado da tripla ligação. Então vamos colocar aqui, enquanto que esse OH vai entrar exatamente aqui. Então aqui vai ocorrer uma ruptura de uma ligação. Vai formar CH3, né? Vai ocorrer uma ruptura, então vamos ter duas ligações, né? E aqui vem o grupo OH, vamos acrescentar o grupo H, está aqui. E aqui vai constar CH2, porque entrou um hidrogênio. Só que esta molécula é uma molécula estável, é muito estável esta molécula, devido a esse grupo OH. Nós sabemos que o oxigênio, é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica, ou seja, ele tem uma grande tendência de puxar elétrons entre si. Então ele precisa de ter dupla ligação para poder puxar essas ligações de carbono para ele. Então, sendo assim, essa molécula vai se reorganizar, vai se rearranjar para se tornar, nesse caso, estável. Então, o que vai acontecer? Aqui, essa molécula aqui vai puxar uma ligação para si, e dessa vez o hidrogênio vai passar para aqui. Tá a ver? Então vai se rearranjar dessa maneira. Então aqui vamos ter CH3, né? E aqui vamos ter o quê? Vou ter uma dupla ligação para baixo com o oxigênio. E aqui vou ter CH, né? Com esse hidrogênio que foi aqui, fica CH3. Então vamos formar essa molécula que podemos ver, né? Através dessa função que é uma acetona. Então, para número 78, né? Para número 78 é exatamente A, né? Então aqui 78 é exatamente A, né? Uma acetona. Agora vamos terminar 79 e 80. Bom, aqui 79 nem preciso escrever, né? Vamos analisar junto aqui, né? Nem preciso escrever, que vamos analisar junto. Bom, aqui eles querem o quê? A estrutura do álcool benzílico pode ser representada da seguinte forma. Então queremos a estrutura de ácido benzílico. Meu irmão, isso aqui não é anel benzeno, então elimina. Isso aqui não é anel benzeno, elimina. Isso aqui é um fenol, isso aqui é um metilfenol. E o único que é o álcool benzílico é este aqui. Não ácido, nada. Álcool benzílico é esse aqui, 5. Então significa a deriva correta é E, que tem 5. Então 79 é E. Então vamos colocar aqui 79 E. 79E. Agora vamos resolver o último número aí, mano. Vamos resolver o último número aí. Será que eu posso deixar para você resolver aí nos comentários? Mas vamos lá. Aqui está a dizer, o metanol é um álcool responsável pela cegueira ou morte quando consumido como bebida alcoólica. Qual é o produto de oxidação quando reage com uma solução concentrada de permanganato de potássio? A quente. Atenção aí, o segredo chega a quente, ok? Presta bastante atenção aqui. Vou representar o metanol. Bom, o metanol é este senhor aqui, né? Temos o nosso metanol. Está aqui. Então, olhando para ele, o metanol, ele é um álcool primário, né? Porque está ligado ao carbono primário. Então aqui nós vamos fazer a oxidação dos álcools, né? Nesse caso, álcool primário. Só que você deve saber que tipo de oxidação que você vai fazer, porque dependendo do tipo de oxidação, você pode formar ou um aldeído ou um ácido carboxílico. Então neste caso aqui está a dizer A quente. Sempre que diz que é A quente, estamos a falar de uma oxidação enérgica. Porque nós temos uma oxidação A quente, que é uma oxidação enérgica, que é aquela oxidação que precisa de uma alta temperatura e tal. E também temos uma oxidação branda, que é a frio, né, que precisa de uma temperatura um pouco mais reduzida, tá a ver, né? Então uma vez que eles falaram que é a quente, significa que nós vamos fazer a oxidação enérgica. E fazendo esta oxidação enérgica, um álcool primário, ele vira logo para um ácido carboxílico. Então tendo este álcool primário, ele vai se transformar, né, se eu reagir, né, na presença de permanganato de potássio, né, a quente, atenção aí, a quente, né? Este senhor não vai ser mais um aldeído, ou seja, vai passar essa fase de ser aldeído e vai virar um ácido carboxílico. Então, neste caso, vai ser C, né, um ácido carboxílico. Nós sabemos muito bem que esse senhor aqui. Então, aqui para completar a tetravalência, vou colocar um hidrogênio. Então, significa que este senhor vai se formar. Eu poderia mostrar, porque aqui vai mostrar várias reações, mas o que se forma numa oxidação enérgica é exatamente um ácido carboxílico, que neste caso é o ácido metanoico. Então, sendo assim, vamos dizer que 80, opção C. E finalizamos a resolução desse exame, mas fica atento aí, tem um recado muito importante. Bom, para as pessoas que fizeram o exame, eu tenho certeza que vocês já estão conseguindo notar que existe uma diferença na ordem, né, desse exame. Tem algumas pessoas que fizeram esse exame que começam logo com a eletroquímica, enquanto que algumas pessoas começaram com a cinética química. Então, pensa comigo, meu irmão. Se este erro, a UEM não verificou este erro, significa que a UEM vai juntar
todas as provas de todas as províncias e depois disso vai corrigir todos aqueles exames. E significa que as pessoas que vão ter esta ordem, se nós for a considerar que existe apenas uma única guia de correção, então isso aqui pode fazer com que se chumbe em massa esse ano. Ou seja, muitos estudantes vão chumbar em massa. Se a UEM não fez isso de propósito, meu irmão, é uma situação de se preocupar. Mas, se a UEM fez de propósito, eu acredito que ele tem uma ideia. Mas será que realmente fez de propósito? Então é exatamente isso que eu vou falar amanhã. Eu vou gravar um vídeo, né, falando sobre isso. Inclusive, amanhã, antes de eu gravar esse vídeo, eu vou falar com alguém, né, que faz parte da direção lá da UEM, para eu saber, mano, porque isso é uma situação muito preocupante, né? Mas se você quer para eu gravar um vídeo a explicar sobre isso, deixa aí nos comentários, né? Porque, pá, você até pode bater um 18 aqui, mas se eles utilizaram uma outra guia de correção, é claro que você pode ter um 2 mesmo e você reprova, porque na verdade no teste de química existiu praticamente 2 exames, apesar que tinha mesmas questões, mas a ordem foi invertida, ok? Então, meu irmão, é exatamente isso, né? Se você gostou da resolução, deixa aí nos comentários, né? Deixa teu like e não se esqueça de comentar se eu posso gravar um vídeo falando sobre isso ou não. E é exatamente isso, meu irmão. Lembrando que o objetivo deste canal é exatamente esmagar a química e a biologia e torná-las tão fácil quanto cortar a manteiga com uma faca quente. Tchau, até o próximo vídeo.